gente! Tudo bem? Como é que vocês estão? Eu tô no meio da mata por aqui. E hoje a gente tá começando um vídeo um pouquinho diferente. A gente vai falar sobre plantas tóxicas. Quais são e quais não são, para que você esteja preparada em ter pets na sua casa junto com plantas, como é o nosso caso aqui. Nós montamos essa floresta maravilhosa, super tropical, mas a gente fez algumas pesquisas antes e acho que vale a pena a gente trazer esses detalhes para vocês. Vamos conversar sobre as plantas então? Bora lá, minha gente! Para a gente poder começar a falar sobre as plantas que nós temos aqui em casa, galera, eu quero deixar claro para vocês que a Ecoa Viveiro, lá do sul do país, foi quem mandou algumas mudas para nós, que a gente ainda tá vendo o início do desenvolvimento delas. E a Ecoa Viveiro pode mandar todas as mudas para casa de vocês via correio. Converse com eles, entenda qual é as mudas que eles possuem por lá. Eu tenho certeza que vocês vão encontrar algo bem legal para colocar na casa de vocês. E esse suporte que eu vou começar a falar com vocês nesse vídeo sobre toxicidade de plantas para pets. Vamos conversar um pouquinho sobre o que pode e o que não pode e o que você tem que pensar na hora de escolher de ter uma planta no seu quintal ou até na hora de colocar um pet, liberar todo o espaço para o seu pet poder aproveitar. Vem comigo que a gente vai conversar agora. Todas essas plantas, quando a gente colocou aqui em casa, a gente pesquisou qual o grau de toxicidade, porque todas as plantas, gente, existe um grau, por mínimo que seja, de toxicidade, se o seu pet ingerir de uma forma sem controle. Vamos dar um exemplo para vocês. Vou dar um pé de alface pro meu pet. Ele pode comer e não vai acontecer nada. Existem algumas plantas que nós colocamos na nossa casa, realmente não acontecem nada, mas a maioria possuem um mínimo grau possível de toxicidade. Vamos começar falando as que não são tóxicas e que eu sei que eu posso deixar os meus pets tranquilamente ao lado dessas plantas e que, se eles ingerirem algum pedaço dessa planta, eu não vou ter dor de cabeça. A bromélia imperial, essa daqui é a rubro, ela é mesclada, as folhas dela são verdes e vermelhas na ponta. A bromélia, comumente, ela junta aquela aguinha lá dentro, gente, ó, que faz casinha de animais. A gente também tem que tomar um pouco de cuidado com a dengue nesses casos. Então a gente tem aqui, ó, bromélia 1, 2, 3 rubro, e aqui a gente tem uma bromélia imperial também, porém é uma bromélia verde. Ela não tem as pontas vermelhas, como vocês viram ali na outra. Ela é completamente verde e ela tá começando a ficar bonita agora, essa bromélia aqui, hein? A cana da Índia, que dão essas flores muito bonitas. A gente tem 3 cores diferentes aqui. Temos a vermelha, que é a rubro, amarela, e tem uma mista, que fica aqui, ó. Ela nasce amarela por fora e vermelha por dentro. Então é chamado de biri ou cana da Índia, essa planta aquática. Por que aquática? Porque ela não precisa de substrato, ela não precisa de terra para ela se desenvolver. Ela está plantada entre pedras aqui. Se vocês olharem aqui por baixo, ó, a gente não tem terra. Ela está plantada entre pedras e a água do lago é que faz elas se desenvolverem aqui na lateral do lago. A palmeira fênix é a nossa fênix tortinha. Ela já chegou torta desse jeito e agora ela vai se desenvolver. É uma palmeira também, então todas as árvores aqui de casa são palmeiras. A gente quis essa pegada tropical para nossa casa e aí a gente colocou essa fênix tortinha aqui também. Charuto são as folhinhas de charuto que literalmente nascem como um charuto, elas nascem enroladinha e elas vão crescendo, e a gente fez essa forração na parte de trás aqui. Então toda a parte de trás da nossa vegetação é feita com charuto. Acerola, aqui nós temos um pé de acerola que ainda não floriu. Acho que vai ficar pro próximo verão. Próximo verão acho que teremos acerola. E a palmeira areca. Lá no meio, gente, reparem que nós temos a areca. A areca também é um tipo de palmeira, que é aquela toceira ali no meio. A gente tem aqui na frente, aqui no fundo, e temos algumas na frente da casa também. A gente colocou 2 arecas aqui no vaso para dar esse verde bonito nesse cantinho do chuveiro aqui, então trouxe um ar verde aqui também. Não são tóxicas, então você pode pôr na sua casa, você pode deixar o seu pet com acesso tranquilamente, que você nunca vai ter a dor de cabeça. Agora vamos falar de 3 que são tóxicas para o pet e que a gente tem que tomar cuidado. Cuidado no sentido de não deixar o pet ingerir. Essa caveira significa
Perigo! A gente tá falando do guaimbê. Ó, temos aqui o guaimbê, que é uma planta que a gente gosta muito. Esse guaimbê é muito legal porque ele faz fechamento muito bonito. Reparem que ele tá fechando o nosso jardim. A gente tá falando do Philodendron ondulato, que é maravilhoso. Ele tem essas ondinhas aqui, ó, na volta. É bem parecida com a orelha de elefante, mas a orelha de elefante é mais lisa e esse já é mais redondinho. E a gente tá falando do orelha de elefante. Essa é a orelha de elefante. Olha o tamanho que essas folhas crescem. Olha o tamanho que elas ficam no tamanho da minha mão aqui, em comparação com a minha mão, ó. Cingônio. A gente tem o cingônio. Cingônio é usado mais para fechamento mesmo, é um tipo de uma trepadeira. E unha de gato. Lá na piscina nós temos a trepadeira unha de gato, que ainda está se desenvolvendo e os meninos também não têm acesso. São plantas que têm uma toxicidade, só que eu não vou deixar o meu pet ir lá no jardim comer a folha. É por isso e por outros motivos que eles têm essa gradinha aqui ao lado e eles só acessam esse espaço com a nossa supervisão. É uma toxicidade preocupante quando o pet ingere muito dessas plantas. Qual é o tipo de toxicidade que pode causar neles? É o oxalato de cálcio, que pode causar microcristais ou até cristais na urina do seu pet. Vamos dizer que a gente é como se ingerisse um pouquinho de vidro moído. Não é a realidade, tá, gente? Tô dando um exemplo. Esses cristais na urina podem causar cálculos renais. E esses cálculos, eles podem, inclusive, sair na urina como cristais. Isso vai doer, isso pode sangrar. Se você tem em casa, atenção ao máximo possível para que essas plantas não causem uma dor de cabeça tremenda aí para você e para o seu pet. Vamos falar de outras 3 agora. A gente vai falar da Dracena Baby. Essa Dracena Baby a gente tem em 2 cores. Tem essa na cor rubro e existe na cor marrom também. Provavelmente vocês já viram por aí. Ela cresce bem, ela fica bem alta e ela é a que dá a cor no nosso jardim por aqui, ó. Reparem que aqui a gente tem outra e outra um pouquinho mais ali e outra lá. A Dianella. Nós temos as Dianelas, gente. São Dianelas que com o passar do tempo nascem umas florzinhas roxinhas. Elas fazem um pouquinho de sujeira, junto uns galinhos secos, e temos ali na jardineira e temos aqui embaixo também as Dianelas. E a palmeira rabo de raposa. Por que rabo de raposa? Porque quando você olha a folha dela, é muito comum você identificar com o rabinho de um animal e ela fica parecendo um rabinho de raposa mesmo. Então a Dracena Baby, a Dianella, que está lá do lado da piscina, e a palmeira rabo de raposa, o que elas podem causar no pet? Problemas estomacais e problemas gastrointestinais. E se ele comer? Existe também uma quantidade para que isso aconteça. O meu pet comeu um pedacinho assim. Calma. Vamos analisar o que está acontecendo e, claro, tudo isso você tem que levar para o seu veterinário, você tem que explicar o tipo de planta que você tem na sua casa para que o veterinário possa fazer o melhor tratamento possível. Quando a gente escolhe uma planta, é muito legal vocês conversarem primeiro com o veterinário de vocês, segundo, com um jardineiro de confiança que vai passar para vocês essa informação. Por isso que eu quero dedicar esse vídeo ao pessoal lá da Ecoa Viveiro, lá no Rio Grande do Sul, que nos auxiliou para montar esse vídeo e para a gente poder falar, inclusive, sobre todas as plantas que nós temos aqui em casa. Eles são os responsáveis pelas novas mudas que nós recebemos e plantamos ali, as aquáticas na beira do lago, que é a taboa. Vocês provavelmente já viram em alguns lagos, alguns banhados. E aqui do outro lado, gente, no mesmo recipiente que eu coloquei a taboa, eu também coloquei a pontedéria. A pontedéria, ela já está começando a brotar. Reparem como ela é mais rapidinha para brotar, porque as taboas ainda não desenvolveram, mas a pontedéria já saíram folhas novas e lindas, ó. E elas também não precisam de substrato, elas estão plantadas no fundo com pedras e somente a areia da praia tá fazendo essa cobertura para ficar tampadinha as pedras. Essas 2 plantas nós plantamos aqui e a gente sabe que elas não têm a toxicidade para pet, até porque a gente plantou no lago. Então, quando eles estiverem no lago, eles vão estar sob a nossa supervisão. Então, Ecoa, muito obrigado por ter enviado, né, essas mudas para nós. São os responsáveis por novas mudas que colocarmos aqui em casa também. Eles estão se tornando parceiros aqui do nosso canal. Ecoa Viveiro manda para o Brasil inteiro, tá? Então fala com eles. Na descrição do vídeo vai estar o @ do Ecoa Viveiro.
para vocês entrarem em contato e conhecerem todos os tipos de plantas que eles podem encaminhar para vocês, inclusive pelo correio, tá? A Alpínia rosa, ela dá uma flor rosa e ela dá essa folha bonita, mesclada. A raiz dela é uma batata, então ela é bem redondona lá embaixo. E aqui nós temos um pezinho de limão, que começou a desenvolver agora. Olha o tamanho dos espinhos que estão nascendo nele. Limoeiro e alpínia, sim, são tóxicos. Efeitos podem ser causados no duodênio, no ilho, e a toxicidade pode ser aguda. O que significa ser aguda, gente? Rápido, vai pro veterinário. Não espere o seu pet vomitar várias vezes, não espere o seu pet ter diarreia várias vezes, porque isso pode complicar a situação. Ainda mais quando a gente tem um pet pequenininho, como é o caso aqui em casa. Quando acontece deles vomitarem... Quantas vezes, Emily, a gente deixa vomitar? Acho que 2. 2 vezes, já tem que correr. A desidratação é uma parte que agrava muito a situação, então a gente tem que tomar cuidado com isso. E ali, gente, que finaliza o nosso jardim tropical, aqui a gente começa um paredão de grama. As gramas aqui em casa são as gramas esmeraldas. E nós temos um pouquinho de xanadu ao lado das nossas palmeiras rabo de raposa. Então, fizemos um corredor aqui de palmeira rabo de raposa com 2 xanadus no meio. A xanadu vem da família do Philodendron ondulato, que é aquela que eu mostrei lá no fundo para vocês. Essa daqui é o inhame roxo, é uma planta muito bonita, ela tem uma folha preta e ela é esverdeada quando ela nasce, ó. Ela é verdinha quando nasce, depois ela fica preta assim, ó. E aí o que vocês estão vendo é o daslírio. Daslírio fica dentro de um vaso, os meninos não têm acesso. Essa aqui é a outra plantinha. Tá com calor, né? Sai do sol então, meu filho. Tem outras plantas ali também, tá vendo as outras plantinhas? Vocês estão muito acostumados a ouvirem que a costela de Adão, comigo ninguém pode, são plantas que são tóxicas para o pet de vocês. Até aquela cica, né? A cica que é plantada normalmente na frente das casas, também ela é tóxica para os pets. A gente não sabia, né, Emily? E a gente tinha na nossa outra casa e a gente descobriu depois. Quando a gente descobriu, a gente já cortou, tirou a cica e já era. Mas a gente tem que se atentar sim quando a gente vai ter um pet junto com uma planta na nossa casa. Eu quis trazer aqui algumas plantas diferentes para que vocês pensem melhor na hora de adquirir uma planta e colocar dentro da casa de vocês. Quando a gente fala de uma árvore, por exemplo, quem queria saber que a palmeira rabo de raposa tem uma toxicidade? Aí vocês têm que pesquisar qual é o tipo de toxicidade. É a raiz? É a casca? É a folha? É legal vocês entenderem de cada planta para que o pet de vocês não sofra com essa situação. Aqui eu trouxe só um apanhado geral de todas as plantas que nós temos e dos cuidados que nós tomamos quando a gente colocou essas plantas dentro da nossa casa. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. A galerinha aqui só é liberada para brincar junto com a gente, na nossa presença aqui no Espaço do Lago, principalmente, que é onde tem muita planta. E eu espero que você faça o mesmo pelo seu pet. Afinal de contas, a responsabilidade é sua de entender qual é a toxicidade e que seu pet fique sempre muito seguro com você. Beleza, gente? Um beijo, até o próximo vídeo. Tchau! Que agora eu vou soltar a galerinha ali, ó, e vou brincar com eles aqui no Espaço do Lago. Tchau!